Fala, meus bebês, eu vim aqui falar com vocês rapidinho, ó, quase caiu aqui a câmera. A gente falou sobre alimentação hoje cedo, né? Se um paciente bem cuidado, um paciente bem alimentado é um paciente bem cuidado. E aí eu coloquei aqui na caixinha de perguntas sobre o paciente que está em fim de vida, se ele deve ser alimentado, se pode ser pausado essa dieta. E lembrando que tem uma diferença do processo de paciente que está em terminalidade e o paciente que está em um processo ativo de morte, né? O paciente que está em fim de vida, que a gente considera como terminalidade os últimos 6 meses, né, do tratamento, e o processo ativo de morte dentro de 48 horas a 24 horas. Eu só vim trazer um pouquinho disso para vocês. Não tenho menor expertise para falar sobre o assunto, né? A gente tem uma grande referência que é o Daniel Alveno, que é o dele, Dr. Daniel, que é uma referência em cuidado paliativo. Mas o pouco que eu sei, tanto dos cursos de aulas que eu assisti, um pouquinho que eu busquei, eu vim trazer para vocês, porque é de suma importância sempre se atualizar e sempre ter o conhecimento, né, para inserir isso dentro da equipe. Então, em relação à alimentação em pacientes em fim de vida, em processo ativo de morte, não tem benefício esse paciente utilizar sondas, receber ingesta hídrica. Isso pode aumentar risco de broncoaspiração, de pneumonias, de edema pulmonar, de edema periférico, inclusive. Eu vou citar só aqui uma frase, não sei falar esse nome, mas é Zaher Rutherford, 2019, onde ele citou que nutrir o paciente no fim de vida tem um significado mais simbólico do que fisiológico. É difícil você falar para a família que você não vai dar dieta mais para o paciente. A família não entende a fisiologia da fome, por exemplo. Então, já vai uma dica aí para vocês, já estudarem a fisiologia da fome. O paciente, ele não sente fome, aquele paciente que ele não quer comer nada, né? Eu recebi aqui algumas mensagens de algumas colegas, algumas seguidoras que passaram por isso. Meu avô já não queria comer mais, né? Minha mãe não queria comer mais, já não tinha fome. Mas isso faz parte do processo, né? O corpo já se prepara para esse processo. Então, o que eu vim trazer um pouquinho aqui para vocês é sobre isso. Nem sempre o paciente que está sendo bem alimentado, ele está sendo bem cuidado. Eu vou deixar aqui mais uma observação, que alguns familiares têm receio, né, do paciente morrer de fome, está nesse processo de fim de vida. E para o Coceiro, 2004, o paciente não morre porque não come. Na verdade, ele não come porque ele está morrendo. Ele está num processo ele está num processo de fim de vida. Não adianta os profissionais, a equipe, sem conhecimento, quererem aumentar a ingesta hídrica, aumentar a ingesta calórica, né, provocar muitas vezes desconforto gastrointestinal, êmese, né, vômito. E aí tem que colocar sonda nasogástrica de alívio. É muito difícil esse manejo. Então eu trouxe um pouquinho desse assunto para vocês. Não sou referência, é referência Daniel Alveno, e é um profissional que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. Fui convidada para estar na visita multi lá do Hospital São Paulo, da ala de cuidados paliativos, onde eu aprendi muito. Já fiz os cursos, super indico, mas eu achei de suma importância, né, já que hoje cedo eu estava falando sobre alimentação, trazer isso para dentro da nossa área. Aqui na página, pelo menos, a gente fala pouco sobre isso, mas lá na página do Daniel Alveno ele fala bastante, tira bastante dúvida sobre cuidado paliativo. E é isso, né, gente? Assim, é um paciente que está em fim de vida, ele está em disfunção orgânica irreversível, e muitas vezes a gente se sente culpado, né, por achar que a gente está matando esse paciente por não dar comida para ele. Mas não, ele está morrendo porque ele já está em um processo irreversível, né? Ele já tem uma doença, um background, ele já tem uma doença de base que a gente tem que levar uma alimentação de conforto. Eu ouvi esse termo, eu não sei se é correto. E aí eu vou pedir para que o professor Daniel fale se existe esse termo,
alimentação de conforto, mas o que seria isso? É aquele paciente que ele tá consciente, ele está em processo de fim de vida, mas ele está consciente, está orientado, ele quer chupar um sorvete, por exemplo, ele não está utilizando uma sonda, mas ele quer, sei lá, chupar uma mexerica, um sorvete, alguma coisa. Então, ali a equipe conversa, a equipe da físio, médico, fono, nutri, e oferece essa alimentação de conforto sem precisar introduzir uma sonda, até porque uma sonda já limita esse paciente, vai fazer uma gastrostomia para poder iniciar uma alimentação, uma ingesta calórica no paciente que está em fim de vida. Então tudo precisa ser observado, planejado, analisado, precisa ter conhecimento. Eu quis trazer isso para vocês, desculpem pelos stories ficarem tão grandes assim, mas eu precisava trazer um pouquinho desse assunto para vocês. A gente fala muito sobre VNI, ventilação mecânica, oxigenoterapia, mas com os pacientes paliados, pacientes em fim de vida, pacientes em terminalidade que a gente atende, né? E aí eu trouxe aqui pra vocês, os stories ficaram longos, mas já fazia um tempinho que eu não vinha conversar com vocês. E aproveitar a companhia de vocês, esse tempo que eu tô um pouco dodói. Mas tá tudo bem, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem algo para compartilhar comigo, me mandem por aqui. Não tenho total conhecimento, mas eu vivo estudando. Eu tô sempre buscando sobre diversos assuntos, é uma cabeça que não para. Mas é isso, um beijo.